do sexto ano, nós vamos para mais uma aula de história. Nós vamos fazer uma pequena retomada do que era a Mesopotâmia, para a gente poder finalizar este conteúdo e vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então aí a gente vai falar o que sobre a Mesopotâmia hoje, tia Márcia? Nós vamos falar sobre a economia, né? Vamos falar que a economia na Mesopotâmia, ela se deu pela construção dos diques, das barragens, né? E também dos canais e com o aperfeiçoamento das ferramentas para o plantio e os principais produtos, né? A gente vai falar que os diques, as barragens, as ferramentas, né, foram uma grande alavancada para a economia daquele período para o povo que vivenciava, que morava na Mesopotâmia. E aí a gente vai falar sobre esses produtos que eles eram plantados pelos mesopotâmicos. E a gente vai saber a economia deles se baseavam em quê, né? O que era que eles plantavam? Eles plantavam o trigo, a cevada, o linho, o gergelim e raízes, né? E alguns legumes que se destacavam mais dentro daquela sociedade. Eles criavam animais para o consumo da carne, do leite, do couro, como por exemplo, vamos citar alguns animais, o carneiro, os bois e os patos. Eram animais que eles mais criavam ali no contexto onde eles estavam inseridos, porque eram animais que faziam parte da economia deles, né? E também da alimentação de subsistência para a população, para aquele pequeno povoado que residiam ali. Vamos entender também que esse foi um processo que se deu, né? Ou seja, foi um dos processos que se desenvolveu e passou-se a usar o excedente para trocas de bens. Como assim, né? Ou seja, eles utilizavam essa troca para ganhar outros produtos. E esses povos, assim, com essa troca, eles foram dando início ao que nós chamamos e o que nós temos hoje de comércio. Então, eles pegavam, vamos dizer que essa parte aqui, ela plantava o arroz, o feijão e o trigo. Essa daqui, eles tinham os animais. Então, o que era que acontecia? Eles faziam uma troca, né? Faziam uma troca do alimento, um pelo outro, e aí quem não tinha o arroz, ganhava o arroz, quem não tinha leite, ficava com o leite, e aí essa troca, ela deu início ao comércio, né? Foi aí, a partir desse momento, que o comércio começou a ser colocado em destaque. E aí a gente vai entender que a Mesopotâmia, ela se destacou também nas ciências, na matemática, na astronomia, nas artes, e se destacou contudo também na literatura e na arquitetura. E eu tenho algumas questões para explicar sobre esse desenvolvimento que a gente vai ver. Como foi esse desenvolvimento? O porquê? A gente vai ver que na matemática, o que foi que aconteceu com o desenvolvimento que a Mesopotâmia, né, os mesopotâmicos, eles desenvolveram técnicas voltadas para essa área do conhecimento que era utilizada para controlar as cheias, os vazamentos dos rios Tigres e Eufrates. E isso foi possível construir também diques, barragens e canais, porque com a matemática teve a facilidade de cálculos, né? Eles faziam cálculos e sabiam exatamente em qual local estava inserido cada ponto estratégico para a construção desses arquedutos, desses diques, dessas barragens. Vamos ter aqui o desenvolvimento dos mesopotâmicos na astronomia. Foi como? Eles criaram uma espécie de astrolábio que foi utilizado para identificar as estrelas e distinguir os astros. Ou seja, o astrolábio, ele era um tipo de estetoscópio. O astrolábio, ele substitui hoje o que a gente chama de microscópio. Por quê? Porque era aí, a gente vai falar, era aí que eles observavam, pegavam, né, o astrolábio
ele tinha uma luneta que dava um maior, aumentava mais, e aí aproximava mais e dava para descobrir que era astros, e dava para identificar também um tipo de estrelas. Então foi a partir desse momento aí que o telescópio ele foi inserido junto com o tempo, foi passando e o telescópio ele foi ganhando outras características. E aí a gente pode saber que esse astrolábio ele mudou a visão do povo mesopotâmio em relação ao planeta, né? Em relação aos astros e às estrelas também. Vamos para a literatura. Essa literatura ela estava diretamente ligada à religião e aos feitos mitológicos, né? Poemas foram atribuídos aos deuses, então quando eles sentavam para escrever seus poemas, eles pensavam a deusa do amor, né? Deus do trovão, Thor, Deus do trovão. Então era associado os poemas daquela época à mitologia grega. E aqui a gente vai ter a arquitetura que foi relacionada mais uma vez dentro da religião que tinha muito luxo nos zigurates. Zigurates era templo, era local de oração para aquele povo. Então, os zigurates eles ganhavam ouro, bastante ouro. Eles ganhavam vários detalhes da arte mesopotâmica. Então, essa questão da arquitetura, ela veio mudar também a visão do povo em relação às construções, né? E aos desenhos. E a gente vai ter aqui, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que é politeístas? Politeístas eram as pessoas que acreditavam em diversos deuses. Deusa do amor, deusa da fertilidade, Deus sol, Deus da chuva. Se alguém fosse passando e uma folha caísse, eles já diziam, foi um recado que veio, então, isso aqui vai ser um Deus. Então, eles cultuavam diversas, né? Eles cultuavam diversas mitologias, eles tinham vários tipos de deuses para cultuar. Então eles eram politeístas, em tudo eles acreditavam. Então a gente vai compreender que a gente chegou a esse ponto desse estudo da construção, da formação e do desenvolvimento econômico e cultural da Mesopotâmia. E para vocês tem a tarefinha lá na nossa plataforma. Um beijo, um abraço, estou com saudades.